Bom dia, gente. Hoje eu vou falar sobre a segunda lei tonal, que é o nosso próximo assunto, né? Então, essa aula eu vou tentar explicar a função desses acordes, quem são esses acordes na segunda lei e quais as regras que orientam, né, a percepção e a interpretação da função desses acordes, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint que eu preparei. Então vamos lá. Segunda lei tonal, funções secundárias. Segunda lei tonal, funções secundárias. O que são esses acordes de funções secundárias? Primeira lei tonal eram as funções primárias, as funções mais importantes, tônica, dominante e subdominante, dentro de uma tonalidade, né? A gente está falando, obviamente, de tonalidades de música tonal. Então, esses acordes de função secundária, esse é o tema que está lá no livro do Kohreuter. São acordes diatônicos, vizinhos de terça dos acordes de funções principais. Abrindo aspas, os acordes secundários, né, têm o significado harmônico daquela tônica, subdominante ou dominante, da qual são vizinhos de terça. Então, isso tudo vai ficar mais claro, espero, né, aqui, a partir do que eu vou falar na sequência. Os acordes diatônicos. O que são acordes diatônicos? Olha só, são acordes formados exclusivamente de notas do tom da função principal. Isso é importante. Então, a lei fala que são acordes que se relacionam com acordes de funções principais. E esses acordes, eles têm notas que se relacionam com o tom dessa função principal. Então, voltando ao número 1. Os acordes diatônicos, vizinhos de terça, cujas fundamentais se encontram a uma distância de terça maior ou menor da função principal, região das mediantes, terça maior ou menor e terça acima ou abaixo, em relação a essa função principal. Dividem-se em acordes vizinhos de terça inferior e de terça superior. Então vamos lá ver um exemplo. Em Dó maior, eu tenho a minha tônica, Dó maior. Então eu vou ter os vizinhos. Quem é vizinho de Dó maior? Terça acima, vizinhos de terça, tá, gente? E o vizinho de terça abaixo? Por enquanto a gente não está nem dando nome, só para vocês terem essa noção. Então, a tônica, você está em Dó maior? Esse é um acorde diatônico vizinho de terça superior, o Mi menor, de novo a tônica, e o Lá Dó Mi é o vizinho de terça inferior, acorde diatônico. Já em Dó maior, a subdominante. Quem é vizinho? Quem seriam esses acordes secundários, vizinhos de terça, acordes diatônicos dessa função Fá maior? Subdominante. O Lá Dó Mi, que é o vizinho da terça superior, e o vizinho de terça inferior, que seria o Ré menor. E a mesma coisa para dominante. Eu tenho um Sol, Si, Ré, que é a dominante de Dó maior. Quem é vizinho de terça superior dele? É um Si, Ré, Fá sustenido. Olha, agora que vocês vão entender esses acordes formados exclusivamente de notas do tom da função principal. A função principal não é um Sol maior? Sol maior não tem Fá sustenido? Então, o vizinho dele
vai ter esse Fá sustenido, o de terça acima. E o de terça abaixo vão, depois, quando os outros slides vierem, vocês voltem nesse aqui que tudo vai ficar mais claro. Vamos ver agora em Dó menor. Olha só. Agora eu vou ver os vizinhos diatônicos da tônica. A tônica é um Dó, Mi bemol, Sol. Certo? Quem é vizinho superior? Mi bemol, Sol, Si bemol. Quem é vizinho inferior? Lá bemol, Dó, Mi bemol. Reparem que sempre tem duas notas comuns. Aqui é o Dó e o Mi bemol. Aqui é o Mi bemol e o Sol. Vamos ver agora a subdominante de Dó menor, que é um Fá, Lá bemol, Dó. Essas são as funções principais. Nós vamos achar as secundárias. Quem é o vizinho de terça superior do Fá menor, da subdominante em Dó menor? É um Lá bemol, Dó, Mi bemol. E o inferior? Eu vou ter o Lá bemol comum, o Fá e um Ré bemol. Também aqui, esse acorde formado exclusivamente de notas do tom da função principal. Pensa, função principal é um Fá menor. Fá menor tem quantos bemóis? 4 bemóis. Si, Mi, Lá bemol e Ré bemol. Então, ele entra aqui nesse acorde. Mas lembrando que o nosso tom principal, a tonalidade, né, que está gerando tudo isso, é o Dó menor, tá? Vamos agora à dominante. Dó menor, a dominante é um Sol maior. Lembra? Porque a gente tem que colocar, se tivesse aqui numa pauta musical, a gente teria que colocar um Si B-quadro, porque o Si é bemol na armadura de Dó menor, escala menor harmônica. Então, eu tenho a dominante, Sol, Si, Ré. Quem que é o vizinho de terça dele? É um Sol maior, é um Si, Ré, Fá sustenido. E o Mi, Sol, Si, um Mi menor. Você vê, eu estou em Dó menor, eu teria que pôr Mi B-quadro, Sol, Si B-quadro. Aqui não pus porque não é pauta, tá? Só estou montando um acorde, é um Mi menor. Então vejam por que eu coloquei esses dois asteriscos. Como o acorde da dominante é maior nas duas tonalidades, Dó maior e Dó menor, que são tonalidades que a gente chama tonalidades homônimas, a dominante é comum para os dois, eles irão gerar os mesmos acordes vizinhos de terça. Repara que é igualzinho. A subdominante não, gera acordes diferentes. A tônica também não, geram acordes diferentes. Mas a dominante é igual nos dois, então geram os mesmos acordes. Vamos passar para frente, que vai tudo se esclarecendo. Esses acordes são chamados de relativos e antirrelativos. Por exemplo, tônica relativa é o acorde relativo da tônica, certo? Se minha tônica é um Ré maior, quem vai ser a tônica relativa? Eu penso igualzinho eu penso para a escala. Se minha escala é um Ré maior, o que é o relativo do Ré maior? O Si menor. Então, o antirrelativo vai ser o que está terça acima nesse caso. Vamos ver nesse segundo caso. A dominante antirrelativa é um acorde antirrelativo da dominante. Então, se minha dominante é um Fá maior, se ela é um Fá maior é porque eu estou na tonalidade de Si bemol. Então, o Fá é a dominante, por isso que eu pus a armadura de Si bemol. A tonalidade é Si bemol, e eu estou na dominante. Aí eu quero achar a dominante antirrelativa.
Vamos pensar, não é um Fá maior? O relativo de uma escala maior está sempre abaixo. O Ré menor seria a dominante relativa, mas eu quero a antirrelativa. É um Fá Lá Dó? Então vai ser um Lá Dó Mi B4. Eu não vou pôr Mi bemol, porque vira um acorde diminuto. Vocês vão ver que essa vai ser uma outra regra. Para ser acorde relativo e antirrelativo, ele tem que ser acorde perfeito, acorde com quinta justa. Mas mesmo até aqui, do que a gente falou, os acordes relativos e antirrelativos não usam as mesmas notas do tom daquela função principal que eles se relacionam. Pensa aí, Fá maior, só tem Si bemol na armadura. O Mi é B4. Então, a minha tonalidade é um Si bemol, mas eu vou usar esse acorde aqui, dentro do tom de Si bemol. Então, eu posso ir, por exemplo, vamos lá, Si bemol, passo para o Lá menor, vou para o Fá, põe a sétima, eu estou em Si bemol. Usei o Lá menor como dominante antirrelativa. Vamos para frente que vai ficando cada vez mais claro. Os acordes relativos e antirrelativos têm duas notas comuns com a função principal a que eles se referem. Daí serem considerados vizinhos diretos das funções principais. Ou seja, estou em Ré maior. Minha tônica. Ré Fá Lá. Quem é a tônica relativa? O Ré não é maior? Eu procuro o relativo abaixo. É um Si menor. Si, Ré, Fá sustenido. O Fá sustenido e o Ré são comuns. E para cima, vamos ver a tônica antirrelativa. Essa é minha tônica. Tônica antirrelativa, Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. Um Fá sustenido menor. Vamos para subdominante. Meu tom é Ré maior. Subdominante é o Sol maior. É maior. Então, eu procuro o relativo, vai estar abaixo. Mi menor, duas notas comuns, um acorde perfeito. E para cima, quem é a subdominante antirrelativa? Duas notas comuns e o Fá sustenido, que já está na armadura. Esse eu não preciso preocupar. Vamos ao último, dominante. É um Lá maior. Então, o relativo está abaixo. Dominante relativa. Desculpa, é um Lá Dó Mi. Então, vai ser um Fá sustenido, Lá Dó sustenido, armadura. O Fá e o Dó são sustenidos. E, para cima, Dó sustenido, Mi, Sol sustenido. Então, duas notas comuns, sempre com a função principal, tá? Outra norma desses acordes relativos e antirrelativos, tem um modo contrário ao da função principal a que eles se referem. Então, exemplos, né? Em Dó menor, olha só. Essa é a minha tônica, Dó menor. Quem é a minha tônica relativa? Quem é relativo de Dó menor? Mi bemol maior. Duas notas comuns, mas é um acorde maior. Quem é o antirrelativo? Lá bemol maior. Lá bemol, Dó, Mi. Duas notas comuns, mas é maior. Se minha função principal é menor, os relativos e antirrelativos serão maiores. Mas, se a minha tônica
né? Se minha função principal, que no caso aqui eu estou falando da tônica, mas poderia estar fazendo com a subdominante ou com a dominante, como fizemos anteriormente. Então, se minha função principal é maior, os relativos e antirrelativos dela serão menores. Então, vamos lá. No caso agora, Dó maior é minha tônica. Quem é o relativo? Ela não é uma tônica maior? Agora o relativo vai estar abaixo. É um Lá menor. Quem é o antirrelativo? O que está o vizinho da terça acima. Um Mi menor. Então, reparem, se o seu acorde é maior, o relativo está abaixo. Se o seu acorde na função principal é menor, o relativo vai estar acima. E, consequentemente, o antirrelativo abaixo. Se ele é maior, igual a escala. Se eu tenho uma escala maior, eu acho a relativa procurando a terça abaixo, tá? Ainda, esses acordes relativos e antirrelativos são substitutos das funções principais. Porém, os vizinhos de terça inferior são representantes melhores, pois possuem em sua estrutura a fundamental e a terça da função principal. Vou falar depois com um exemplo esses dois itens. Tríades relativas e antirrelativas são sempre consonantes. Foi o que eu falei para trás. Elas têm que ser perfeitas, elas têm que ser quintas justas. Acordes diminutos ou aumentados não exercem funções de relativos e antirrelativos. Então, agora, montando uma escala aqui de Dó maior, eu já excluo o sétimo grau. Ele não vai ser relativo nem antirrelativo de ninguém. Por quê? Porque ele é diminuto. Então, vamos pensar. Eu tenho a tônica, um Dó Mi Sol. Vamos ver o segundo grau da escala. Com quem que ele vai se relacionar? Com quem que vocês pensam que ele tem duas notas comuns? Com a subdominante. Olha só, ele tem o Fá e tem o Lá com a subdominante. Então, esse acorde é a subdominante relativa. Sua subdominante não é o Fá maior? Quem é o relativo? O segundo grau, o Ré menor. Então, eu posso fazer uma cadência, em vez de fazer 1, 4, 5, 1. Eu vou usar 1, 2, 5, 1. É isso que o item 5 está dizendo. Esses acordes são substitutos das funções principais. Eles entram no lugar um do outro ou até como prolongamento. Eu poderia fazer Dó, Fá, Ré, Sol, Dó. É como se eu prolongasse esse Fá, Fá, Ré, né? Continuasse na subdominante. Esse terceiro acorde, o terceiro grau das escalas maiores, esse é um Dó maior. Com quem que ele se relaciona? Ele tem dois relacionamentos. Ele pode ser, olha só, a tônica antirrelativa. Por que antirrelativa? Porque a tônica relativa, isso não é um Dó maior, o relativo vai estar abaixo. A gente vai achar ele aí para frente. Então, ele pode ser uma tônica antirrelativa, mas não vai ser um bom substituto, porque a fundamental não está presente nesse acorde. Mas ele pode ser também a dominante relativa. Olha só. Substituto, mas não muito forte, tá, gente? É lógico que a dominante é muito mais forte. Terceiro grau não vai entrar como um substituto numa cadência, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Mas ele tem duas notas comuns com o Sol. Então, eu posso fazer
e ir para o quarto. Ele tem o si que puxa o dó, é um bom encadeamento. 1, 3, indo para o quarto. Substituto ou da tônica ou da dominante. Estou usando o terceiro grau da escala. Função secundária, nesse encadeamento que eu fiz. Vamos lá. Está faltando o sexto. O sexto se relaciona com quem? Com duas funções. Com a tônica, ele pode ser a tônica relativa, e aí sim ele vai substituir melhor a tônica, porque ele tem o dó dentro dele, ele tem a fundamental da função principal que ele se relaciona. É isso que está dizendo esse item 5. Esses acordes relativos e antirrelativos são substitutos das funções principais. Porém, os vizinhos de terça inferior, que é o caso aqui, né, são representantes melhores, pois possuem em sua estrutura a fundamental e a terça da função principal. Então, no caso da tônica, isso é muito importante. Há uma cadência que é exatamente você parar no sexto grau, a cadência de engano. Você está esperando a tônica, você faz 1, 4, 5. Você espera o 1, mas vai vir o 6. Vem o sexto grau, que é o vizinho da terça do dó, de terça inferior, né? Mesmo em dó menor, é o sexto grau também. Eu vou fazer 1, 4, 5, 6. Isso é uma cadência de engano. Você está esperando a tônica, vem. No caso do menor, ela vai ser chamada de tônica antirrelativa, mas é o sexto grau, é o vizinho de terça inferior da tônica. Tá claro? E esse ainda pode também ser a subdominante antirrelativa, porque ele tem duas notas comuns com a subdominante. Mas lembrando que o segundo grau é o melhor substituto para a subdominante, porque tem a fundamental dentro dela. E o sexto grau é o melhor substituto para a tônica, porque tem a fundamental, que no caso é o dó, dentro dela. Vamos lá. Último. Acho que sim, tá? Que é o último item. Eu estou repetindo, né, aquele item. Tríades relativas e antirrelativas são sempre consonantes. Acordes diminutos ou aumentados não exercem funções de relativos e antirrelativos. Então, vocês vão analisar esse, que eu trouxe de novo, aquele exemplo que estava lá num dos slides anteriores, em Ré maior, e pus o Ré menor para comparação. Então, se minha tônica, sempre duas notas comuns, vão ser sempre acordes perfeitos. Mas vocês vão ter que preocupar, se for preocupar com algum acorde, com esses acordes aqui, olha. Oh, desculpa, vamos voltar aqui. Que são esses acordes que vão precisar sempre de uma alteração, né? Inclusive também essa dominante antirrelativa aqui no modo maior, tá? Que ela leva uma alteração que não está na armadura, porque os acordes são diatônicos e levam as notas do tom da função principal que eles estão relacionados. Então, vamos lá. Quem são esses acordes? Olha só, no modo menor, quem é subdominante de Ré menor? É um Sol menor. Quem vai ser a subdominante relativa? Não é um Sol menor? Eu procuro o relativo para cima. É o Si bemol, que é o relativo de Sol menor. Então, vai ser o Si bemol, a subdominante antirrelativa. Relativa, desculpa. Sol menor é minha subdominante. A subdominante relativa é o Si bemol. E quem é a antirrelativa? Não tem que ter duas notas comuns? Si bemol,
Sol, não tem que ser perfeito? Mi bemol. Mi bemol, si bemol. Si bemol tá na armadura, hein? Não se esqueçam, tá? Si bemol, mi bemol, quinta justa. Outra coisa, não é um sol menor? Qual a armadura de sol menor? Si bemol e mi bemol. E esse acorde, gente, dentro do tom de Ré menor, ele vai aparecer. Ele é o acorde napolitano, mas depois a gente fala mais sobre ele. Mas se vocês pensarem a escala de Ré menor, modal, o modo frígio, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi bemol, Ré. Então esse é um acorde até previsto dentro das tantas possibilidades que a gente tem quando é uma escala menor, tá? Então esse acorde, ele aparecia, sobretudo no barroco, que ainda está muito próximo das escalas modais que eram usadas, né, na Renascença. Então esse acorde aparecia, era chamado de acorde napolitano. Na música tonal mais próxima do classicismo, Mozart, Haydn, esse acorde já não aparece tanto, porque a música vai ficar mais nas funções principais mesmo, e nos vizinhos que tem aquela armadura, que não entram essas notas. O mesmo acontece com essa dominante. O mesmo não, aqui é um caso mais à parte ainda, porque vejam, quando a gente coloca um dó sustenido dentro de um ré menor para a dominante ficar maior, ela gera esses acordes que estão muito afastados da tonalidade de ré menor. Então esses aqui, eles não vão ser utilizados, apenas a função principal. Em ré menor, você não vai ver esse tipo de acorde, um dó sustenido menor ou um fá sustenido menor, porque eles estão muito mais próximos do ré maior e não do ré menor. Então, na teoria, esses acordes aparecem, mas na prática não. Esse napolitano, ele pode aparecer, mas eu vou recolher alguns exemplos para vocês terem mais familiaridade com eles, tá bom? Esses acordes relativos e antirrelativos também podem vir com sétimas acrescentadas. Neste caso, elas deverão ser preparadas. O que é preparar uma sétima? Ela aparecer na voz anterior, ser consonância na voz anterior e, na hora que ela resolve, ser preparada na hora que ela resolve. Na hora que ela entra dentro do acorde, ela está preparada e vai resolver. Aqui o primeiro acorde, ele não preparou porque ele já começou com um acorde de sétima, um exemplo. Esse exemplo está no livro do Kohreuter. Então vamos tocar, depois vocês analisem com calma. É um dó maior. Então, é um mi, sol, si, ré. Dominante relativa que vai para a tônica relativa com sétima, que vai para a subdominante relativa com sétima, preparada e resolvida, porque o dó é a sétima, está preparada, terceiro acorde, que vai resolver na dominante. Ele deixou a sétima preparada também nessa dominante, que é o fá, e vai continuar a tônica, que vai para subdominante, que vai para dominante com nona, é um si, ré, fá, lá, que seria um sol, si, ré, fá, lá. Então, dominante com nona, sem o sol, certo? Sobrou si, ré, fá, lá. Que posição que ele colocou esse último acorde? Si, fá, ré, lá. Acorde diminuto, sétimo grau da escala. Então, analisem com calma, olhem as sétimas, resolução, preparação. Na verdade,
preparação, resolução. Vou tocar sem falar nada para vocês ouvirem. Ou seja, acabou suspensivo, né? Acabou numa interrogação, uma cadência imperfeita, acabou na dominante, sem fundamental, imperfeita não, uma cadência dominante, né? Que o sétimo grau substitui muito bem a dominante. E agora, esse exemplo foi extraído do livro do Koiter, na página 28, e eu tenho agora uma proposta de exercícios para vocês realizar os dois encadeamentos, o primeiro em Lá maior, o segundo em Ré menor, e montar, na verdade, começa por esses aqui, porque vocês vão estar exercitando quem são esses acordes. Montar os acordes, a 4 vozes, vão permanecer com essa ideia, das seguintes funções secundárias das tonalidades pedidas. Então, em Mi maior, eu quero a tônica relativa. Então, você tem que primeiro achar a tônica. Quem é a tônica de Mi maior? Mi maior. Quem é a tônica relativa? Pensa igual a escala. Mi maior é minha escala, Mi maior é minha tônica. Eu procuro o relativo abaixo ou acima? Se ele é maior, eu procuro o relativo abaixo. Segundo, a minha tonalidade é Lá menor. Eu quero a subdominante antirrelativa. Quem eu procuro primeiro? A subdominante, para depois achar quem é a subdominante antirrelativa. O que eu tenho que ver? Minha subdominante é maior ou menor? Para saber se minha antirrelativa vai estar abaixo ou acima. Mesma coisa Si maior. Eu quero a dominante antirrelativa. Primeiro eu acho a dominante, para achar quem é o antirrelativo. E em Fá sustenido menor, eu quero a tônica antirrelativa. Façam esse exercício primeiro, depois façam o encadeamento a 4 vozes, aí encadeando um acorde depois do outro, tá? Pela cifra, estão todos no estado fundamental, o que vai ficar um pouquinho mais difícil, porque pode gerar mais quintas e oitavas seguidas, mas eu tenho certeza que vocês vão terminar tranquilo isso aí, tá bom? Bom trabalho, e depois eu corrijo os exercícios, trago a correção para vocês. Tchau!